Todos. É com muita alegria que eu retorno para que nós possamos fazer a nossa correção da avaliação que vocês acabaram de fazer. Nesse primeiro bimestre, o nosso tema foi a dança, as danças, né, e de uma maneira mais próxima às danças de salão. As habilidades que nós contamos para essa avaliação foram as seguintes. Na questão número 1, a gente buscou identificar, apropriar-se e analisar características estéticas, históricas, culturais, valores, objetivos e técnicas presentes nas danças, e tendo ênfase, como nós dissemos, as danças de salão. A pergunta era a seguinte: são características da música no período do romantismo? A letra A nos trouxe, estava ligada ao teatro e à dança. Será que no período do romantismo a dança estava ligada ao teatro e à dança? Era uma característica, aliás, do período do romantismo? Quando a gente fala dessa música, ela está relacionada ao teatro e à dança no romantismo? Não, né? No período as características ligadas ao teatro e à dança foram no período da Grécia Antiga. Foi nesse período que a gente pode perceber que a música ela estava mais direcionada para essa parte do teatro e da dança, lá na Grécia Antiga. Então, nós vimos que não foi no romantismo. A letra B nos traz que a música estava intimamente relacionada aos cultos religiosos. Onde foi em que período da história que essa música ela estava mais ligada, ou seja, como o texto nos traz, intimamente relacionada aos cultos religiosos? Né? Nós vimos isso no período do romantismo? Também não. Né? Nós vimos que no período da Idade Média existia uma tendência às coisas girarem em torno da igreja. Né? Então, foi nesse período que as músicas, cantos gregorianos, né, ficaram famosos, porque eles estavam relacionados com a igreja, né, no período da Idade Média, não do romantismo. A letra C diz que são características desse período a instituição da ópera. A ópera surgiu no momento do romantismo. Como nós vimos, a ópera já foi no período barroco, né? Ela não estava relacionada a esse momento do período romantista. Então, nós vamos ver que só nos resta a letra D, que seria a nossa letra correta, porque nós relacionamos ao período do romantismo as músicas que expressavam emoções e sentimentos, né? Então, se você for por eliminatória, você vai lembrar que a própria palavra do romantismo, de romantizar, né? De colocar tudo uma coisa mais sentimental, né? Mais emocional. Então, se você lembrar daquela nossa conversa, das nossas correções, das nossas atividades em sala de aula, vocês vão se lembrar que o romantismo era esse período que trabalhava muito essas questões relacionadas aos sentimentos, né, à emoção. Então, a música ela estava intimamente ligada a esse momento. Então, a resposta correta é a resposta da letra D, tá? A segunda questão, ela nos remete também à habilidade de identificar, de conhecer esse período que traz momentos históricos, culturais, valores, objetivos, né? Características presentes nas danças. Então, a segunda questão ela veio abordar da seguinte maneira: considerando que a dança vem sendo muito praticada como uma forma de atividade física, podemos afirmar que se trata de uma. Então, nós vimos que ela tem sido muito relacionada com as questões de saúde, de exercício, né, de atividade física. Então, a gente pode afirmar que ela é uma prática que prejudica, em certa medida, a qualidade de vida das pessoas. Bom, se a gente está falando de uma dança, de uma atividade física, em que as pessoas podem se beneficiar dela, né, em que ela pode trazer pode somar de forma positiva na vida de uma pessoa, a letra A seria uma letra que a gente já descartaria de primeira, né? Ela não prejudica
né, em nenhum momento a qualidade de vida das pessoas, ao contrário, né? A letra B nos traz atitude que provoca cansaço corporal e mental, não trazendo benefício algum aos praticantes. Será que a dança ela pode ser vista como uma atitude que provoca um cansaço corporal e mental? Ora, um cansaço corporal poderíamos até pensar nessa situação, porque hoje muitas pessoas se utilizam da dança também como uma forma de perderem peso, né, de fazerem um exercício físico de uma intensidade um pouco mais elevada, né? Porque é uma atividade que tem baixo impacto, então as pessoas, sobretudo que estão mais obesas, né, de repente procuram na dança uma maneira de diminuírem esse seu peso, né, de repente elevado. Então, dificilmente a dança seria algo que traria um cansaço mental, né, porque aliada a esse benefício do exercício, ela traz também a questão da socialização, a questão da pessoa se sentir mais prazer na sua atividade, se relacionar com o outro, trocar experiências, jogar conversa fora, né? Então, dificilmente essa seria uma atitude que a dança provocaria na pessoa. Então, e ainda ela diz na segunda parte que não traz benefício algum aos praticantes. E nós vimos que isso não é verdade, né? A dança, ela pode trazer muitos benefícios. E nós citamos aqui nesse momento vários deles, né? Então, essa letra também não é a correta. A letra C já nos traz um outro parâmetro, né? Ela é uma atividade prazerosa, que aumenta a força muscular e a autoestima de quem pratica, né? Ou seja, aqui a gente tem uma alternativa que nos parece mais próximo daquilo que a gente discutiu sobre a dança, né? Ela seria um momento, uma atividade física, um exercício, né? Que a pessoa escolhe, que lhe causa prazer, que lhe possa aumentar a autoestima também, e além disso melhorar a sua força muscular, melhorar a sua condição física, né? Essa nós podemos dizer que tem grande chance de ser a letra correta. E a letra D diz que nós podemos afirmar que a dança trata-se de uma postura equivocada de algumas pessoas que demonstram não possuir uma visão global de bem-estar, né? Então, a gente vê com certeza que a letra C é a letra correta, né? Porque a dança, de maneira alguma, demonstra uma visão equivocada e uma maneira unilateral de se ver o bem-estar das pessoas, né? Pelo contrário, a dança ela pode sim ser incluída nas atividades que podem pensar num bem-estar geral da população, um bem-estar global, né? Sobretudo pela sua capacidade de não excluir ninguém, né? As pessoas sentindo prazer, sentindo vontade, podem buscar as danças de salão, nós vimos isso, né? Que provoca ainda mais essa situação de conforto, sobretudo porque as danças de salão têm muito essa questão social envolvida, né? Então, você já trabalha essa parte emocional, essa parte psicológica das pessoas. Então, esse bem-estar geral não está ligado apenas à parte física, né? Esse benefício físico, mas é um benefício muito maior do que isso. Então, nós podemos dizer que a letra C é a letra correta, ela traz essa sensação de bem-estar, ela traz uma atividade prazerosa, ela aumenta a condição de autoestima da pessoa, ela aumenta a condição física, ela melhora em todos os parâmetros a vida de quem a pratica, de quem gosta, né? E lembrando sempre que as danças, de uma forma geral, são de baixo impacto, isso é muito importante, especialmente para as pessoas que têm algum problema de saúde, as pessoas que têm problemas relacionados à obesidade. Então, são atividades que as pessoas conseguem fazer, né, e podem se sentir melhores. Ok? Então, a resposta correta da número 2 é a letra C. Então, partindo para a número 3, né, nós observamos a habilidade número 12, que seria vivenciar e fruir as diversas danças,
priorizando as danças de salão, valorizando a diversidade cultural e respeitando a tradição dessas culturas. Então, vamos ver o que essa habilidade nos pedia para ter, né? Que competência a gente quer adquirir com essa habilidade. Então, a dança faz parte de diversas culturas e grupos sociais, podendo hoje ser dividida em muitos estilos. Marque a opção estudada e discutida por nós nesse bimestre. Bem, essa questão é uma questão que a gente falou bastante, né? Eu vou pôr todas as alternativas aqui e aí a gente já vai falar de uma maneira bem específica, bem pontual, porque foi uma questão bastante discutida, inclusive nós discutimos ela no fórum, né? De uma certa maneira, a gente falou muito sobre a questão das diversas culturas que a gente tem, dos diversos grupos sociais que vão montar diversos estilos de dança, né? Então, vamos lá. Dentro desse universo todo que a gente tem, nós estudamos três. Nós falamos de três. Na verdade, nós estudamos mais aprofundado um deles, né? Mas nós falamos de uma forma mais ampla de três deles. Então, vamos lá. A letra A diz danças folclóricas e dança dos deuses, né? Nós não falamos sobre as danças folclóricas, nós não falamos sobre as danças direcionadas aos deuses. Então, essa letra A era uma letra já descartada. A letra B nos diz sobre danças populares, danças urbanas e danças de salão. Essa alternativa B é a alternativa correta, né? E daqui a pouco a gente vai falar sobre elas e vamos rapidamente ler as outras duas. Danças religiosas e indígenas, danças de rua e típicas do Sudoeste. Por que a letra B é a nossa letra correta? É a questão, corresponde à letra correta da nossa questão. Porque nós vimos que esses três estilos abrangem o que a gente tem assim, de mais próximo e que a gente quis destacar para esse primeiro bimestre. Quando a gente fala em danças populares, a gente está falando das danças que trazem consigo uma história. Se lembram? A gente resgatou, por exemplo, a questão das danças gaúchas. Né? Nós falamos, por exemplo, do centro de tradição gaúchas que a gente tem aqui em Jataí. Lembra que a gente falou sobre esse exemplo? Então, as danças populares, elas são aquelas danças que carregam a tradição de um povo. Então, o que seria o CTG aqui em Jataí? E não só aqui, né? Porque ele está espalhado pelo país todo. É um centro de tradição gaúcha, né? Então, ali no CTG, por exemplo, o que eles querem manter com aquele local? É que o povo gaúcho, que sai lá do Rio Grande do Sul ou da região sul do país, tenham aqui em Goiás, aqui em Jataí, um lugar, um ambiente para que eles possam manter a sua cultura preservada. Então, as danças, no caso, as danças populares do Rio Grande do Sul, elas são mantidas, as tradições são mantidas nesse espaço para que os seus filhos, que vão nascer provavelmente por aqui, não percam essa referência. Então, as danças populares seriam isso. O que seriam as danças urbanas? São o que a gente tem de contemporâneo hoje, né? As danças da cidade, elas envolvem sim também as danças de rua, as suas manifestações, as suas vozes sociais, né? Mas é o que a gente tem de dança contemporânea. Então seria essa dança urbana, a dança mesmo da cidade, que a gente pode experimentar diversas músicas, né? Diversos estilos. E por fim, a dança de salão, que é aquilo que a gente mais tratou nesse bimestre. O tema diz para que a gente fale sobre danças, mas aborde de uma maneira mais próxima as danças de salão. Daí você pode lembrar de algumas dessas danças. Quando a gente discutiu isso no fórum, vários de vocês colocaram essas danças. Por exemplo, o forró, o tango, o bolero, né? Foram algumas danças, a valsa, né? N danças que a gente retratou nas nossas aulas. Mas daí elas estão ligadas dentro da dança de salão. Né? Vocês, num primeiro momento, quando a gente debateu isso no fórum, vocês trouxeram nomes, né? Essas danças nomeadas. E quando, na verdade, a gente estava falando de um grupo maior. Né? Todos esses nomes que eu disse estão dentro da dança de salão. Né? Mas, nessa questão, a gente pede algo maior. Né? Então, quais seriam esses diversos estilos que nós falamos? Nós falamos das danças populares, nós falamos das danças urbanas, e também falamos das danças de salão, tá bom? Então, é essa questão número 3 para fechar
é a questão correta. A questão número 4, a gente volta com a habilidade número 20, né, porque nós ficamos no sentido mais de conhecer, de debater, e infelizmente a nossa vivência, a nossa montagem de coreografias e algo relacionado a isso seria na semana da prova, para fechar depois o bimestre, né? E infelizmente, que seria mais ou menos no dia 16 de março, até o início de abril nós faríamos as nossas vivências. Então, a parte de vivência mesmo, de fazer a coreografia, de montar, nós não experimentamos, né? Então, nós ficamos muito nessa análise mesmo histórica, cultural, nos valores. Então, o número 4 também traz sobre essa habilidade, né? Com o desenvolvimento do balé, a dança passou a ser considerada uma arte superior, a qual não pertencia mais ao povo, mas sim aqueles que podiam praticá-la com técnicas cada vez mais complexas. Quando a gente fala de balé, todos nós sabemos o quão difícil é ser um bailarino. Nós falamos sobre isso, né? A rotina de treino, né? Toda a dificuldade de movimentos, né? E para você chegar a ser um bailarino, propriamente dito, são anos de treinamento, né? De esforço, de abdicar de muitas coisas, sem contar nesse período, quando surge aí a dança, que algumas pessoas, por exemplo, somente os homens, né? Poderiam participar do balé, e a gente depois vai mais à frente lembrar que somente os nobres, né? Então, são várias fases da história que a dança está relacionada. Então, mais para frente, lá no início do século XX, a gente começa a desenvolver a dança moderna. E ela vai ter um outro caráter, né? E qual que seria esse caráter? Que é o que a gente vai falar, vai trazer para vocês. Qual que seria o objetivo da dança moderna? A letra A diz: valorizar o individual, os sentimentos e o corpo livre em movimento. A letra B nos trouxe: valorizar a técnica cada vez mais complexa. A C, reduzir o acesso ao público. E a D, disponibilizar a dança apenas àqueles que pertenciam à elite. Ora, nós falamos de algumas coisas aqui que se direcionam ao balé, né? Então, a letra B nos diz: valorizar a técnica cada vez mais complexa. Nós falamos aqui, antes mesmo de colocar as alternativas, nós falamos também que uma parte pequena da população, num dado período da história, tinha condições de participar da dança. Então, se tratava dessa elite, se tratava, antes de tudo, da nobreza, dos reis, rainhas, né? E, automaticamente, essa dança ela era reduzida ao acesso das pessoas, popular, vamos dizer assim, da população de uma forma geral. Então, são 3 alternativas que, se a gente olhar propriamente para o balé, a gente consegue mais ou menos pensar nele. E aqui a gente está pedindo que, a partir do século XX, a gente começa a desenvolver a dança moderna, né? Então, qual que seria o objetivo dela? A letra A vai nos dizer isso, que é valorizar o individual, ou seja, o indivíduo torna-se importante nesse momento, né? Aquilo que ele expressa torna-se importante, os sentimentos e o corpo livre, totalmente diferente, por exemplo, do balé, com movimentos rígidos, né? Com movimentos altamente treináveis, né? Para ponto na hora da execução, uma perfeição, quase que, enfim, para poucos, né? Movimentos extremamente pautados na rigidez, enquanto que, quando vem a dança moderna, ela vem trazer a expressão do ser, né? Ela vem deixar esse corpo livre, ela vem deixar um corpo carregado de sentimentos, um corpo que valoriza a sua expressão individual. Então, a letra A é a letra correta, né? Sobre essa questão, ela ficou bastante tranquila para vocês responderem, porque as 3 alternativas que vêm logo na sequência, elas estão automaticamente ligadas ao balé, né? E a gente está falando aqui da dança moderna, e ficou bem tranquilo, nenhuma alternativa que eu creio que possa ter confundido vocês. Pessoal, então, uma correção que eu tinha para fazer com vocês seria isso, né?
eu continuo à disposição de todos, nos fóruns, no e-mail. Vocês têm toda a liberdade para poder questionar, né, contestar alguma coisa. Eu estou aberta para respondê-los à medida que vocês necessitem, tá? Um abraço forte a todos, continuem participando e continue com pensamento positivo, orando, fazendo a sua parte, para que Deus nos livre dessa pandemia e também nos dê a cura, né, que a medicina, que a ciência possa descobrir a cura para essa doença, para que a gente possa voltar para a escola e ter esse momento juntos, porque, na verdade, estamos todos nós sofrendo com tudo isso. Um beijo a todos, fiquem todos com Deus e muito obrigada.